Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e eu estou aqui hoje para falar de diversos assuntos, não só da derrota para o Atlético Mineiro, que já era de se esperar e já é passado, por isso eu não tive essa preocupação em falar isso ontem, porque o que eu vou falar aqui é independente da data do jogo, da data da derrota, de mais uma derrota, aliás, para o Atlético Mineiro, né? Eu gostaria que vocês, por favor, que estão assistindo esse vídeo, se inscrevam no canal e deem um like se gostarem, ok? A gente precisa disso, eu, no caso, preciso disso, e o Fluminense eu acho que precisa disso, não é? Porque, assim, o tempo de mídia do Fluminense é muito pouco, muito injusto. Você ouve notícias, vê notícias na televisão sobre o Fluminense, 15 segundos de notícia, televisão aberta ou fechada, e ainda por cima o nego falando mal do Fluminense, né? Então aí não dá. E você vem para cá, para o YouTube, você aí assiste a diversos canais que dão notícias do Fluminense, canais mais voltados para a história do Fluminense como o meu, canais mais voltados para a atualidade e o dia a dia do Fluminense. Então é o que não falta aqui no YouTube é isso, né? E eu acho até que o Fluminense tinha que dar apoio aos tricolores que estão aqui fazendo esse trabalho, que não é mole não. Já que estamos aqui, então, sobre essa derrota para o Atlético Mineiro, tem vários assuntos para tirar daí, que são os seguintes. Primeiro é o que eu já falei, né, da freguesia. O Fluminense, se você for colocar 12 grandes clubes tradicionais do futebol brasileiro, então o Fluminense tem que enfrentar 11, certo? Porque são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 8, 2 de Minas Gerais, 10, 2 do Rio Grande do Sul, 12. Existem outros grandes times espalhados pelo Brasil, outros times que na verdade são tradicionais, mas não são grandes. Eles ficam momentaneamente grandes, como o Bahia, por exemplo, mas não tem a grandeza, e tem a tradição, mas não tem a grandeza desses 12. Né? E o Fluminense, por exemplo, ele só não é freguês do Cruzeiro e do Botafogo. Então parece que, assim, principalmente do Vasco, contra o Vasco e contra o São Paulo, eu já disse isso em vídeos anteriores, não tem outro resultado que não seja a derrota do Fluminense. É impressionante, né? Contra, assim, Atlético Mineiro lá, Corinthians lá, entendeu? São Paulo lá, parece que também os caras já dão assim como 3 pontos. Fluminense aqui, 3 pontos. Então, isso aqui não pode acontecer, né? Eu digo sempre que o Fluminense não é só a sua torcida, os seus grandes ídolos, as suas instalações, a sede de Álvaro Chaves, Xerém, não, Vale das Laranjeiras, não, o Fluminense não é só isso. O Fluminense tem que ser o seu departamento de futebol, o Fluminense tem que ter gente lá trabalhando nas divisões de base, que sejam ex-jogadores que amem o Fluminense, e que é uma proposta do novo presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Agora, aproveitando aí o ensejo, eu queria dizer o seguinte, esses caras que tem que incutir na cabeça dessa garotada o que é o Fluminense, a grandeza do Fluminense, e que o Fluminense não tem que ser freguês de ninguém não. Né? Se vai jogar no Campeonato Brasileiro 2 jogos, um aqui e um lá, não tem que perder os 2. Se perder um, o outro tem que ganhar, seja onde for. Esse é o meu ponto de vista. Tem que acabar com essa história de freguesia. O Fluminense tem que se reunir e acabar com essa freguesia para São Paulo e Vasco, porque isso está demais. É certo que, tipo assim, contra o Flamengo tem muito mais vitórias em cima da gente. Mas o que a gente tem para tirar onda em cima do Flamengo são que as nossas vitórias contra o Flamengo em decisões
são muito contundentes e machucam muito eles, né? Como um gol de barriga, por exemplo, de Renato Gaúcho. Bom, mas vamos lá. Esse esquema do Fernando Diniz é bom, né? Se os jogadores forem bons. Então, por quê? Assim, muitas vezes ele lá na frente vira um tico-tico no fubá, né? Ou seja, o time não tem penetração, não toca 2 toques, não toca de um toque, não tem passe vertical. E aqui atrás é a mesma coisa. Vai sair jogando, cadê a bola vertical? Um toque vertical. Cadê o deslocamento lá na frente para abrir espaços para alguém aqui de trás fazer um lançamento ou meter uma bola rasteira, lisa? Não tem isso. E outra coisa, se o time não está preparado para sair jogando como o Fernando Diniz exige, não saia. Não saia. Sabe? Eu acho assim que a defesa do Fluminense, do meio campo para frente, tudo bem, mas a defesa do Fluminense é problemática com relação a isso. Ali tem gente que não sabe sair jogando, e o próprio goleiro, inclusive. Né? Que, aliás, diga-se de passagem, ontem só foi uns 4 gols certos do Atlético Mineiro. Agora, eu me lembro, por exemplo, do time de 83, já com o Romerito jogando muito mal, já praticamente sem o Assis, lá por volta de 87, mais ou menos, o Fluminense tinha o lado esquerdo com o Eduardo, que entrou no lugar do Branco, e Tato. E eu me lembro de um comentário, né, na extinta rede Manchete, TV Manchete, num jogo do Fluminense, que o comentarista era o grande João Saldanha, botafoguense, e que o João Saldanha falou assim, a respeito do exatamente isso, que o Fluminense saía jogando, né, lá de trás, como o Fernando Diniz. Então aquele time do Fluminense, ele já não tinha assim, jogadores no auge, já tinha ido embora o Branco, o Ricardo e tal, mas ainda tinha o Delay, que era a cabeça, né, ali do meio campo. E eu me lembro do João Saldanha falando exatamente isso. O problema desse time do Fluminense é que não tem perna de pau. Quer dizer, problema para os outros, né? Porque o Vasco tinha Romário, Botafogo estava em grande fase também, o Flamengo também, mas ele via pernas de pau. Pernas de pau nesses. Perna de pau é o cara que, para quem não sabe, é perna dura, sem mobilidade, como alguns jogadores aí da defesa do Fluminense, que não tem a menor condição de sair jogando. Então, por exemplo, no Delay, o Fluminense tinha o cara que pensava, não é? O cara que dizia, pô, vamos jogar assim, vamos jogar assado. Era o maestro. É o que está faltando nesse time. Por que o Ganso não assume esse papel dentro de campo? Não é? Porque aqui o Fluminense tem sempre que sair jogando lá de trás. Tem que fazer como aquele time que já não tinha Ricardo, nem Branco, nem Assis, e o Romerito estava horrível, quase não jogava. E eu já digo por quê, que ele quase não jogava. Então o Fluminense, quando tinha que sair tocando bola, como quer o Fernando Diniz hoje em dia, sair. Quando jogar com o Atlético Mineiro lá, ou São Paulo lá, não vai sair tocando bola, porque é pressão em cima. São Paulo, por exemplo, com ataque Careca, Miller e Sidney e Silas, não dá. Entendeu? Tem que sair dando bicão. Por quê? Tem que ter alternativas. O treinador tem que passar alternativas, e se não passa, o Fluminense tem que ter alguém dentro de campo capaz, né? Eu acho que o Ganso pode assumir isso. Não, peraí, não vamos sair jogando assim não, que não tá dando não. Aí vai tomar 4, 5 aqui. E o que acontece? A respeito do Romerito, outro gringo, né, como eu falei, paraguaio, o Doval, que era da máquina, era argentino, o Romerito estava bem meio barro, meio tijolo, porque era assim, um grande ídolo da torcida do Fluminense, mais do que o Doval, porque apesar do Doval ter sido artilheiro do Campeonato Carioca de 76, o Romerito fez o gol do título brasileiro de 84 em cima do Vasco, no primeiro jogo
né? O primeiro jogo foi 1x0 Fluminense, segundo jogo 0x0. Foram 2 jogos contra o Vasco. E o 1x0 o gol foi de Dom Romero, Romerito, né? E que nos deu o título brasileiro de 84. É lá por volta de 86, 87, 88, eu realmente já não lembro. Eu estava no Maracanã, era um jogo do Campeonato Brasileiro, ou Carioca, também não me lembro, mas não era um clássico. E o Romerito estava jogando no fim do primeiro tempo, ele teve um lance, saiu, não é? Demorou para voltar, voltou e continuou a jogar. E aí, quando deu um intervalo, ele não voltou mais. Aí todo mundo ouviu pelo rádio, porque naquela época a gente ouvia pelo rádio, o Romerito tinha quebrado a perna. E todo mundo ficou assim, caceta, e o cara quebrou a perna e continuou jogando o primeiro tempo todo. Só o Romerito mesmo, né? Só o Romerito mesmo. É mais raçudo ainda que o Doval, que eu já contei o lance do Doval aí no outro vídeo. Então o que acontece? O Fluminense está precisando de jogadores que queiram jogar no Fluminense. E, por exemplo, o Pedro não quer mais jogar no Fluminense. Então, e outro absurdo, João Pedro ficar no banco para Pedro, que João Pedro é centroavante. João Pedro é centroavante? Aquela jogada que ele fez, que deu no gol do Fluminense, aquilo é centroavante? Ele joga onde ele quiser. O que o Fernando Diniz barrou o Pedro? Barra o Pedro porque se o Pedro não jogar, ele vai desvalorizar. Porra, não vai desvalorizar não, pode acontecer pior. Ele não jogando, e ele não deve jogar porque ele não quer mais jogar, ele é preservado, porque costuma acontecer merda com quem tem que jogar forçado. Aí que o cara se machuca, aí que ele quebra a perna, que rompe ligamento do joelho, do tornozelo. Olha o que eu tô falando, hein? Já cansei de ver casos assim, inclusive no Fluminense. Porra, não tem condições, Pedro não tem a menor condição. João Pedro muito melhor, o Wellington Nem muito melhor, o Wellington Nem, João Pedro e Marcos Paulo muito melhor. Até esse Nenê, entendeu? Menos Pedro, pelo amor de Deus. Mesmo o Nenê pagando o mico que pagou ontem de entregar uma bola, que deu num gol, mesmo assim, menos Pedro, afasta logo esse cara. Não quer jogar no Fluminense, não existe. Olha isso aqui, ó, Fluminense. É Fluminense, Pedro. Se você não aprendeu até hoje, cai fora, meu irmão. Entendeu? Agora, para finalizar é o seguinte, o Fluminense tem Avaí e CSA no Maracanã. Meu irmão, não é para só fazer 6 pontos não, é para se afastar da zona de rebaixamento e se afastar não só em termos de ponto, como em termos de saldo de gols, que conta também. Entendeu? Então é jogo para no mínimo 3x0 em cada um, ou 4x1, diferença de 3 gols. É jogo para fazer saldo. São 2 jogos para fazer saldo. De detalhe, no meio tem Corinthians pela Sul-Americana. Já percebi que tem muito jogador que não está com cabeça para jogar o Campeonato Brasileiro, está com cabeça para jogar só a Sul-Americana. Não pode acontecer. O Fluminense não tem psicólogo, não tem palestrantes motivacionais para essa porra. Pelo amor de Deus, caceta. Porra, os caras entram, não estão com a cabeça, estão pensando na morte da bezerra. Não pode, não dá. Isso é Fluminense, isso é Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco se planta lá em 17º na zona de rebaixamento, quando vai ver o 16º está com 9 pontos na frente. Tchau e bênção. Tchau e bênção. Então tem que acabar com esse negócio. Tem que acabar com esse negócio. Tem elenco, né? Vocês viram o banco do Fluminense ontem? Tinha o Wellington Nem, tinha... vocês sabem, entendeu? Então, tem que ter cabeça para jogar todos os jogos. É Campeonato Brasileiro e é Sul-Americana. Então não vem com esse negócio de fazer corpo mole nessas oportunidades que o Fluminense vai ter para sair fora batido, longe da zona de rebaixamento, porque tem um Corinthians meio, a gente está com a cabeça na Sul-Americana. Aí não dá, meu irmão. Aí, realmente, sabe, se isso acontecer, será um ano perdido e eu tenho pena do Mário Bittencourt e principalmente de nós tricolores, né? Porque realmente, assim, tá de lascar ver algumas coisas que acontecem quando o Fluminense joga, né? Confirmar certas freguesias, certas coisas. Parece que realmente o sobrenatural de Almeida, como dizia o grande Nelson Rodrigues, tá rondando aquilo ali, né? Vamos aí pedir, né, a volta do Gravatinha, que impede que o Fluminense tome gols e ajuda a fazer gols.
tá ok? Então, tricolores, peçam, tá? A esse gravatinha aí, grande personagem do Nelson Rodrigues. Bom, o que eu tinha para dizer é isso, tá bom? Saudações tricolores, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!